Natural de São Paulo, é formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco. É professora da Rede Estadual de Pernambuco e da Rede Municipal do Recife. Com longa trajetória no movimento sindical, foi dirigente do Simpere, o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife, onde travou lutas em defesa da educação pública. Militante do PSTU desde a fundação do partido, foi candidata a prefeita do Recife em 2016, em 2014 ao Senado Federal e em 2012 foi candidata a vereadora do Recife. A candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU, Simone Fontana, está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. Mais um Roda Viva Pernambuco no ar, pela TV Nova, TV Cultura. Todas as terças, neste mesmo horário, você acompanha a nossa programação. Esse mês nós estamos dando sequência à sabatina com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Hoje é a vez da candidata Simone Fontana, que pertence ao PSTU. Na próxima terça-feira, dia 4 de setembro, conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco, o candidato Júlio Loss, que pertence ao Rede Sustentabilidade. No próximo dia 11 de setembro, será a vez do candidato Paulo Câmara, que é governador e tenta a reeleição do PSB. No dia 18 de setembro, o candidato Maurício Randes é o nosso convidado para o centro do Roda Viva Pernambuco. E no dia 25 de setembro, o candidato Armando Monteiro Neto, que pertence ao PTB, também estará conosco. A partir de agora você pode acompanhar o Roda Viva Pernambuco também nas redes sociais. Participe do Roda Viva Pernambuco pelo Instagram, @AldoVilela, o Facebook Aldo Vilela Oficial, pelo Instagram da TV Nova Nordeste, @TV Nova Nordeste, e pelo Facebook, TV Nova Nordeste. É importante a sua participação. O intuito do programa Roda Viva Pernambuco é esclarecer cada vez mais e, claro, fazer com que o eleitor tenha um conhecimento amplo de quem pretende governar o estado de Pernambuco. Vou apresentar agora a nossa mesa, composta por jornalistas, por cientistas políticos. Priscila Lapa, conosco mais uma vez, cientista política, participa desse bate-papo com a candidata Simone Fontana. Conosco também, aqui no Roda Viva Pernambuco, Jairo Lima. Jairo representa o blog da Folha de Pernambuco, é o nosso participante dessa noite. Representando o leiajá.com.br, a editora de política do Leiajá, Tabata Alves. Também conosco hoje à noite no Roda Viva Pernambuco. Outro cientista, o cientista político Pedro Soares, vai participar da nossa rodada dessa noite, entrevistando, conversando com a candidata Simone Fontana. Pelo Diário de Pernambuco, recebemos o jornalista Sávio Gabriel, que também, evidentemente, vai brilhantar essa noite aqui do Roda Viva Pernambuco. E pelo blog Ponto de Vista, Wellington Ribeiro, também conosco para as perguntas, para o bate-papo, para que possamos fazer, sem dúvida alguma, uma boa noite de entrevista com a candidata Simone Fontana. Candidata, boa noite, obrigado pela presença aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Boa noite, Aldo. Boa Tudo noite, bem? Priscila, Tabata, Sávio, Todos. Jairo, Pedro e Wellington. Que bom. E obrigada pelo convite. Que bom. Vamos conversar. A primeira pergunta que eu faço, para depois os meus colegas conversarem com a senhora, por que o PSTU insiste tanto e nunca consegue nada? Não, a gente insiste tanto em quê? Porque o objetivo do partido não é a eleição em si. Nós somos um partido para além das eleições. Então a gente insiste porque a gente insiste em transformar a sociedade. Esse é o objetivo estratégico do PSTU. É transformar essa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade completamente doente. A gente vê os índices de mortalidade, os índices de violência, de desemprego, a péssima condições das escolas, da saúde, do saneamento, da moradia. É necessário e é possível transformar tudo que está aí. E a gente tem no partido essa fortaleza, para poder fazer essa transformação. Perfeito. Aí a gente insiste, a eleição é um momento privilegiado de a gente botar nossas propostas num momento como eu estou aqui agora, podendo falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, que em outro período não teria. Mas, e estamos aí colocando também a nossa candidatura para valer, para as pessoas votarem, para a gente poder fazer com que esse projeto tenha eco na sociedade e a gente possa realmente transformar. Perfeito. Obrigado pela resposta. Priscila,
Boa noite. Boa noite, Aldo, boa noite, colegas, boa noite, candidata. Boa noite. Fala-se muito numa regressão, né, da esquerda no mundo, né, e no Brasil, a partir na América Latina, né, como um todo, né, a partir de derrotas eleitorais significativas nos últimos anos, né. Como é que o PSTU encara esse momento, né? Vocês encaram como, de fato, um desafio de repensar a esquerda no Brasil e no mundo? Ou vocês acreditam que isso é apenas um confronto, né, momentâneo, que é normal, né, no cenário político? Eu acho que está se colocando foi a grande decepção que a classe trabalha, porque, na verdade, não se pauta na esquerda ou na direita. A questão é a classe, né? É a luta de classe que está colocada. Então, a gente... não nos interessa um governo de esquerda que não está a serviço da classe trabalhadora. Então, hoje a gente vê que o que aconteceu, a experiência que a classe fez com os governos ditos de esquerda não foi uma experiência que pôde libertar ela do jugo do capital, né? Não teve como libertar a classe da exploração que ela está sofrendo. E acabou, está dando no que deu, né? A gente vê hoje uma crise política muito grande no Brasil, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, e quem está pagando é a classe. A gente acredita que, ao contrário do que diz alguns partidos de esquerda, que a gente está vivendo num momento reacionário, para nós não, a gente está vivendo num momento que a luta de classe pode crescer. Como houve greves grandes no Brasil, como há muitos anos não tinha, a greve geral do ano passado é um exemplo. A greve dos caminhoneiros esse ano foi também um grande exemplo. 2013 também grandes levantes da população, levantes espontâneos, né? Lutando por moradia, denunciando os gastos com a Copa do Mundo. Então a gente vê que a classe está viva, né? Está querendo lutar. E agora cabe a gente canalizar essa luta para realmente uma transformação, que é o que a gente está lutando. Antes de passar para o Jairo, deixa eu registrar a presença, né, de Ronaldo Câmara, nosso chargista, cedido gentilmente pelo Jornal do Comércio, abrilhantando o nosso programa com os traços, eu esqueci de falar boa noite, com os traços da nossa candidata e dos convidados. Jairo Lima, boa noite, Jairo. Boa noite, Aldo, boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Candidata, estamos vivendo agora um momento de eleição estadual. Uhum. E o governo de Pernambuco, através do governador Paulo Câmara, se vangloria dos altos índices do IDEB, um índice que mede a educação no estado de Pernambuco. Pelo terceiro ano consecutivo, se não me engano, ele é o estado primeiro lugar no país inteiro. Uhum. A senhora tem origens em educação. Sim. Concorda com esse índice apresentado pelo IDEB e pelo governo do estado como grande... Se a educação do Brasil, do Pernambuco está em primeiro lugar, avalia o restante do Brasil. A gente que é professor, que está vivendo o dia a dia de sala de aula, não é esse o contexto que está vivendo a educação. Primeiro que houve uma diminuição da quantidade de alunos, né? O governo já atendeu, eu tenho 32 anos, né? Me aposentei na rede estadual, mas quando eu entrei eu era professora do ensino fundamental, anos iniciais. E hoje não existe mais, praticamente não existe mais essa modalidade de ensino, né, que é o antigo primário. Então houve muito fechamento de turmas, praticamente extinguiu, municipalizou, fechou escolas. Eu sou de origem de uma escola que foi fechada, Colônia de Pescadores lá em Brasília Teimosa, outras foram municipalizadas. Então houve esse movimento, né, em relação à educação, houve uma diminuição da quantidade de alunos também. Então, hoje existe, né? Hoje a gente tem uma pesquisa que a gente viu no próprio Jornal do Comércio que 100 mil jovens de 15 a 17 anos estão fora das salas de aula. Então, isso é um dado que a gente tem que levar em consideração. E existe hoje uma desvalorização dos professores, né? A gente não tem... Paulo Câmara prometeu dobrar o salário dos professores. Hoje, para a gente conseguir reajuste salarial, foi necessário recorrer às greves, né? Só esse ano que ele deu reajuste por ser um ano eleitoral, mas assim mesmo só em outubro. Então existe uma desvalorização, os professores estão trabalhando 2, 3 horários para poder sobreviver. As salas de aula completamente sucateadas, superlotadas. Turno noturno fechou em várias escolas, que é um turno onde os estudantes, né, trabalhadores que não tiveram condições de realizar seus estudos no tempo regular, precisam desse turno da noite
e não estão encontrando, né, vagas. Então, o retrato da educação é esse. E a gente avalia 4,5, não é uma nota que a gente quer que nosso filho tire na escola, né? E esse é o índice que está colocado. Então, tem que se fazer muito mais pelas escolas. As escolas mesmo de tempo integral, inclusive muitos professores falam, denuncie a situação das escolas de tempo integral, porque o aluno passa o dia inteiro na escola, não tem chuveiro para ele tomar banho depois de fazer um esporte, não tem um armário para ele guardar sua bolsa. Muitos alunos não gostam da escola integral porque eles têm outras atividades, ajudam em casa, ajudam a família, tomam conta às vezes do irmão, então para eles aquele período acaba sendo ruim ficar na escola. E assim, o restante da escola, fora essa problemática da escola integral, também não tem quadra esportiva. Isso em nível estadual. Também a gente vê em nível municipal a situação das escolas, do sucateamento, a jornada do professor muito extensa. Então é muito que se avançar mesmo na educação em Pernambuco. Qual é a nota que a senhora dá para a educação em Pernambuco como professora de 0 a 10 nessa escala, hoje? Eu dou o que ele teve 4, né? 4. Agora, para isso que eu falo. Como... Não, o que eu acho é o seguinte, existe um grande empenho dos professores. A gente, quando entra, a gente faz magistério, faz pedagogia, porque na minha época eu entrei com magistério, depois eu fiz pedagogia. Quando a gente se forma, a gente tem um desejo profundo, ideal, né? Um desejo mesmo de transformar, de levar o conhecimento para o aluno, de fazer que aquilo aconteça. E no dia a dia, você vai se deparando com muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades que Só tem piorado. As dificuldades... O que melhorou tem a ver com a tecnologia. Tá. A gente for ver assim, você vê hoje várias transformações aconteceram. A escola não teve essa transformação, não evoluiu na mesma proporção, né? Então, quando eu entrei tinha mimeógrafo, hoje não tem, mas não é por isso que a gente também só faltava, né? Ainda está na idade da pedra. Não tem uma escola de qualidade, mas né? assim, as transformações profundas que é necessário acontecer na escola, para além do IDEB, de responder IDEB, mas que a gente tem uma juventude voltada para o conhecimento científico, para o conhecimento humano, né? A gente ainda está muito longe de conseguir. Né? Tabata Alves, boa noite, Tabata. Boa noite, Aldo, boa noite à mesa, boa noite, candidata, e a quem nos assiste pela TV Nova. Candidata, a questão do transporte público é um reclame geral, né? Tanto no noticiário como das pessoas que a senhora deve aí se colocar todos os dias. Então, a senhora tem falado muito nas suas entrevistas e colocado como proposta a questão de colocar tanto os estudantes quanto as pessoas desempregadas aí sem pagar a passagem, né? Mas como viabilizar isso? A gente vive um momento de crise, tem aí os empresários, como o governo conseguir fazer esse debate, levar esse debate adiante e viabilizar a proposta? A gente defende a estatização do transporte público, né? Enquanto o transporte público estiver nas mãos dos empresários, na mão da iniciativa privada, que visa simplesmente o lucro, não visa transportar as pessoas, né? Dar condições para a locomoção das pessoas. Então, enquanto o transporte público estiver na mão de quem quer lucrar, a gente vai ter as pessoas se acidentando, né, no transporte, viajando como se fossem gados, porque é um absurdo a forma como as pessoas se transportam nos ônibus, como as pessoas são transportadas no ônibus. Então, é necessário que a gente tire das empresas privadas, que a gente possa estatizar o sistema de transporte público. E aí era possível, se não tiver serviço do lucro, é possível que a gente faça tarifas zero, né, tarifa zero para estudantes e desempregados. Uma pessoa desempregada não tem condições nem de procurar emprego, porque a passagem é muito cara, né, principalmente para quem ganha salário mínimo, e quem é desempregado, então, nem se fala. E para o estudante que está num período de estudo, né, ele não trabalha, né, a maioria, né, não deveria trabalhar, deveria só se dedicar aos estudos. Então, ele tem que ter seu transporte gratuito. Agora, fora isso também, a gente tem que melhorar as linhas de metrô, né? A gente vê o metrô, ele atende só uma região, não há um investimento no transporte que é mais rápido, mais econômico, no caso
Na estrutura? Na estrutura, na estrutura ele é caro, mas depois ele se torna um transporte eficiente, muito mais eficiente. Então, você vai em Igaraçu, Paulista, né? Não chega metrô e muitas pessoas moram lá, trabalham em Recife e vivem naqueles terminais terríveis, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar, também investir em ciclovias, né? Porque não adianta uma ciclovia só para passeios de sábado e domingo no caso, né? Que as ruas são fechadas para a pessoa passear. É necessário que a gente, o trabalhador que usa a bicicleta para ir para o seu trabalho, ele tenha como se locomover. Agora, então, só para complementar a pergunta da Tabata, candidata, e esse dinheiro vem de onde? Como é que de onde a senhora imagina que pode tirar esse dinheiro para tornar essa tarifa zero? Tira de onde? Tira de que setor do governo? Olha, na verdade, assim, o que a gente defende é que o governo esteja voltado para as necessidades da população. Hoje o que acontece é que o governo... Mas aí é ampliar a ação do Estado? Exatamente. Um Estado maior, na verdade, hoje o Estado é grande para as empresas, né? Uhum. Ele socorre os bancos, ele socorre... socorre não, né? Porque eles não estão precisando de socorro. Ajudam. Então, ajudam bastante, né? As empresas que se instalam, né? Com isenções de impostos, com incentivos fiscais, certo? Então, enquanto tiver esse estado máximo para o setor privado e o mínimo para a população, né? Então a gente fala, o Estado deve estar a serviço do atendimento das necessidades da população. Então, se é necessário um transporte de qualidade, o Estado tem que está interferindo para poder garantir. Não, hoje são condições que desumanas, né, que as pessoas viajam. Eu sei porque eu viajo, já andei muito de ônibus, metrô, então é um absurdo completo, não tem segurança nenhuma. Cada vez pior. Não, as pessoas ficam assim, em pé, quase voando, porque é um acosto muito grande. Deixa eu pedir permissão para a senhora, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no Roda Viva. Na volta tem Sávio Gabriel, tem o Wellington, tem Pedro Soares para perguntar para a senhora e, é claro, a gente continua esse bate-papo aqui no Roda Viva, tá bom? Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Roda Viva Pernambuco, participe das nossas redes sociais. Entre em contato conosco, pergunte, faça o seu questionamento pelo Instagram oficial, @AldoVilela, pelo Facebook, o Aldo Vilela Oficial, o Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. Manda seu e-mail, conversa com a gente, participa. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje, Simone Fontana, candidata ao governo do estado de Pernambuco pelo PSTU. Voltamos com o Roda Viva Pernambuco, hoje entrevistando a candidata Simone Fontana, que pertence ao PSTU. Os candidatos que foram sorteados, o processo de sabatina de entrevistas se deu através de sorteios. No próximo dia 4 de setembro, Júlio Lopes, candidato do Rede de Sustentabilidade, conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. No dia 11 de setembro, Paulo Câmara. No dia 18 de setembro, o candidato Maurício Randes. E finalizando essa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro Neto conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco no próximo dia 25 de setembro. Voltamos com o segundo bloco. Passar agora a pergunta para Pedro Soares. Pedro, boa noite, Pedro. Boa noite, Aldo. Boa noite à mesa. Boa noite, candidata, e a quem nos assiste em casa. Candidata, todos nós sabemos que a segurança é um problema sério, estadualmente, nacionalmente, e tomou proporções gigantescas, né? A ponto da gente perceber que foge, na maioria das vezes, do controle do Estado, né? Inclusive no nosso próprio Estado, né? E aí, estudando um pouco o seu discurso e até o discurso do próprio partido, do PSTU, eu fiquei muito curioso em saber, e eu acredito que todos em casa ficariam curiosos em saber a proposta da senhora e do próprio partido referente à segurança do estado de Pernambuco, e tem um elemento que me deixou muito curioso, que foi relativo aos comitês populares de autodefesa. Sim. Eu queria saber o que significa esses comitês e como é que eles funcionariam. Não, primeiro a gente falar sobre a segurança, colocar o caos que está colocado em Pernambuco, né, com mais de 5.000 homicídios em um ano,
isso é um escândalo, né? Mata mais do que em lugares que estão ocorrendo guerras. A violência contra a mulher também, mais de 300 casos, né, de mortes de mulheres. A violência contra a LGBT, o Brasil é campeão de assassinatos de LGBTs especial as travestis, são as mais atingidas por essa violência. Assaltos, né? Assaltos a ônibus, cresceu muito também. Isso tem a ver com desemprego, né? A gente vê, à medida que cresce o desemprego, cresce também a violência. Então, Pernambuco também está em segundo colocado, se não me engano, se não mudou, nos índices de desemprego. Se não me engano, 720 mil pessoas desempregadas. Então, isso tudo com certeza vai gerar violência. Então, para a gente acabar com a violência, é preciso primeiramente gerar emprego. Então, a gente tem uma política de combate ao desemprego através da redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Então, isso é importante. Só aí a gente já geraria o dobro de empregos que tem colocado. Plano de obras públicas para acabar com plano de obras públicas para construção de casas, construção de creches e hospitais. Isso para gerar emprego também, acesso à educação, lazer, cultura, acesso a tudo isso para a gente também diminuir a violência. A polícia tem que ter, a gente defende a desmilitarização da polícia militar, ela não pode estar submetida a um comando, né, do Exército, que a gente vê hoje submetida a isso. Então, criar uma polícia única, uma polícia investigativa que elucide os casos, porque grande parte dos homicídios eles não têm solução. E a gente defende a autodefesa da população, que a população possa se defender, que ela possa se defender. Como ela se defende, muitas vezes a gente vê os filhos chegam, principalmente as mulheres chegam na parada do ônibus, vai a família inteira buscar, e se junta o vizinho, vai buscar e vão naquele comboiozinho para levar seus filhos para casa. Então, isso é uma forma também de autodefesa. Porque esses homicídios que acontecem em Pernambuco, eles têm cor. Então, é a população jovem, é a população negra que está morrendo, é a população da periferia. Então, as mulheres que estão sofrendo violência, toda mulher está suscetível, né, à violência, mas as mulheres que moram na periferia, elas estão muito mais suscetíveis a essa violência, porque elas não têm a segurança, saem de madrugada para trabalhar, levam seus filhos na escola e estão mais a mercê. Então, essa população, ela não tem, e a polícia quando chega, a polícia geralmente, né, ela está a serviço da propriedade privada, né, dos grandes e poderosos. E quando a polícia chega na comunidade, geralmente já é para mais violência ainda, né, para dar o baculejo na casa, para entrar e tudo mais. Então, a gente acha também que a polícia não se sente bem com essa repressão aos movimentos sociais. Ela se sente, o papel dela, e muitos policiais acham isso, inclusive os que denunciaram, né, como o presidente do Simpol respondeu o processo, né, Paulo Câmara, ao invés de solucionar as denúncias que ele fez, ele puniu, né, procura punir esse presidente do Simpol, Auro Cisneiro, né? Exatamente. O pessoal da Polícia Militar também, os cabos e soldados que fizeram manifestações, foram exonerados, exatamente, foram demitidos, exatamente. Então... Mas quando o partido fala em comitês, conselhos populares, seriam novas instituições que ocupariam o lugar, talvez, da polícia, ou seria algo complementar? Desculpa, é porque às vezes parece muito uma questão de milícia armada. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, nada a ver. A milícia, na verdade, as milícias estão a serviço dos poderosos. A milícia está a serviço do próprio... é um braço do Estado, né, que não é legalizado, às vezes. A gente vê, Marielle foi assassinada por ação das milícias, né? Então, não tem nada a ver com milícia. A milícia está a serviço dos grandes comerciantes, né? Então, a serviço disso. A gente está... comitês de autodefesa, e assim, isso não significa as pessoas se organizarem da forma como as pessoas se organizam. Nas comunidades... Mas é o que? É legalizar a turma do apita? Não. A turma do apito são pessoas desempregadas, né, que querem arrumar uma oia, como eles dizem,
e vão passeando para cá e para lá, apitando, né? Que também eles estão lá, à mercê de tudo, né? Então, não, seria pessoas no bairro, porque, olha, às vezes a gente acha que é impossível um conselho popular, às vezes a gente não consegue visualizar, porque a gente tem uma forma de ver a forma de governar, como essa que está colocada, o parlamento, o presidente, o governador, o senador, e não que as próprias comunidades podem se organizar. Como elas se organizam quando vão fazer seus times de futebol, como elas se organizam quando elas vão fazer suas festas, suas quadrilhas juninas. Então, elas também podem se organizar em conselhos, para conseguir melhorias para a sua comunidade. Então, se lá tem um problema de segurança, aquela comunidade sofre com problema de insegurança, sofre com casos de estupro. A senhora fala em organizar mais as comunidades. Organizar as comunidades através de conselhos populares que assegurariam a segurança dessa população, mas a serviço da população. Perfeito. E não de um setor da comunidade. Sávio Gabriel. Boa noite, Sávio. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos aqui da mesa. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, candidata. Boa noite. Candidata, ainda sobre a questão da segurança pública, nas entrevistas que a senhora tem dado recentemente, e aí falando um pouquinho sobre esse comitê de autodefesa, uma questão sempre vem à tona, que é a questão do armamento. E a senhora tem se posicionado aí de maneira mais favorável ao armamento da sociedade. E minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade que está muito intolerante, pessoas que acabam morrendo e matando por coisas banais, como brigas de trânsito, e outros aspectos aí realmente bem peculiares, bem pequenos. Queria saber, como é que seria essa questão do armamento? Como é que seria para educar as pessoas a terem uma arma hoje no Estado? Olha, as sociedades primitivas, elas também andavam armadas, né? Só que com a sociedade de classes, ela começou a colocar o Estado começou a ter monopólio das armas. Então, hoje, quem é que tem arma? O Estado, né? A polícia, o traficante e a bandidagem são armadas. E a população está à mercê. Então a gente não defende que as pessoas matem, a gente acha que as pessoas devem viver bem, devem se entender, mas as pessoas têm direito a se defender. Então, eu ter uma arma não significa que eu vou usar essa arma. Significa que se eu estiver numa situação, andando num ônibus à noite, e uma pessoa tentar me violentar, eu vou ter como me defender. E espantar aquela pessoa. Então, isso é uma forma, se chama autodefesa. Então, a autodefesa é um legítimo direito à vida. Né? Mas, então, candidata, isso aí não foge um pouco do discurso da esquerda, né? E se volta para um discurso muito parecido com o da extrema-direita, inclusive, né? Não, a extrema-direita, Bolsonaro, ele defende armar os poderosos. Então, ele defende armar o latifúndio contra os sem terra, defende armar as grandes empresas contra os trabalhadores. Então, ele defende ele coloca qual é o tratamento que ele dá aos quilombolas. Então, ele defende armar cada vez mais os mais poderosos contra os oprimidos. Desculpa, o PSTU, então, defende o armamento de todo mundo? Não, a gente defende a autodefesa. Tá. Quem puder, tem a sua arma de fogo. As pessoas poderem se defender. Tá. As pessoas poderem se defender. Não tem nada a ver com o aumento da violência, inclusive em Estado. O direito de ter arma, então. Em países onde o porte de arma é permitido, é autorizado, existem menos homicídios do que houve no Brasil. Quantos homicídios houve no Brasil? Certo? Então, hoje, quem detém as grandes empresas bélicas é o Estado capitalista, né? É o grande capital que oprime a população do mundo inteiro. Então, a gente vê o que está acontecendo na Síria, na Nicarágua. Uma pernambucana morreu na Nicarágua, né? Totalmente desprotegida. Com a ação das milícias, a ação do próprio Estado, muitas vezes, né? O Estado também mata, né? Através da polícia. Vamos ouvir o Wellington Ribeiro. Wellington, boa noite, Wellington. Boa noite, Aldo. Boa noite, Simone. Boa noite aos colegas de bancada e aos que nos assistem pela TV Nova. Candidata, o PSTU, ele só tem 7 segundos de tempo de televisão e 14 sessões diluídas entre o dia 31 de agosto até 4 de outubro. É algo pequeno, quase que insignificante para a quantidade que os outros partidos também possuem, né? E o programa aqui, Roda Viva Pernambuco, tem oportunizado, né, a todos os candidatos terem um tempo igualitário para que possam colocar suas propostas, né? E acaba passando a eleição, após a eleição, e muitas vezes a gente não escuta as propostas do PSTU por conta desse tempo.
E uma das perguntas que eu gostaria de fazer à senhora é sobre a questão da interiorização do desenvolvimento, né, no Estado, e a questão da valorização das vocações regionais. Com Suape e a Fiat em Goiânia e Suape em Ipujuca, acaba que isso se concentra um pouco mais na região metropolitana. Quais são as propostas da candidata para que haja esse incentivo à interiorização do desenvolvimento e essas vocações regionais? Não, primeiro falar do tempo, né? A gente realmente tem pouquíssimo tempo, até aqui é um espaço privilegiado para a gente, enquanto partidos envolvidos em escândalo de Lava Jato, né? Em escândalos de corrupção, estão tendo muito mais acesso a falar no guia eleitoral do que o próprio partido. E também não fomos convidados para o debate. Hoje teve um debate na Rádio Jornal, infelizmente nós não fomos convidados. Então o critério é ter um parlamentar, então só quem tem parlamentar pode se expor suas ideias. Nós somos candidatos, tanto quanto os outros somos candidata, né? Nossa candidata a presidente Vera também está excluída dos debates, então isso mostra que não existe nenhuma democracia nessas eleições, nessas e nas eleições em geral, né? Porque não é a primeira vez que a gente participa e também não é a primeira vez que a gente é excluído dos debates. Então isso aí é um absurdo, né, que tem. Em relação ao interior, a gente, para fixar a população no interior, a gente tem que dar condições, né? Então a gente vê hoje o governo se voltar muito mais para a agroindústria, né? A agroindústria através da exportação de frutas e tudo mais, enquanto o pequeno agricultor, ou aquele que faz a agricultura familiar, onde o alimento, a grande parte do alimento que a gente consome na cidade vem dessa agricultura, totalmente descoberto, com pouco crédito, com a seca castigando esse povo, enquanto a gente vê que é a seca do lado das grandes produções que tem colocado no interior. Então é necessário a gente investir, né, também no interior para fixar o homem do campo, no campo, nas cidades do interior, com o talento, né, que cada um tiver, que cada região tiver para poder desenvolver sua economia. Priscila? Candidata, eu queria perguntar sobre o futuro do PSTU, né? Como é que o PSTU se enxerga num médio prazo, num curto prazo, dentro de um modelo de sistema partidário, né? Vocês falam em um projeto de transformação da sociedade, não apenas em um projeto eleitoral. Como é que isso se viabilizaria, né, dentro do modelo brasileiro? Ou haveria um rompimento com esse modelo do nosso sistema partidário? E qual é a proposta do PSTU pensando numa sobrevivência, né, de médio prazo? Olha, a gente continua a gente primeiro é um partido histórico, né, que traz a bandeira do marxismo. Desde a época da Revolução Russa que a gente vem construindo esse partido revolucionário. Nosso partido é um partido para a Revolução Socialista, não é um partido para as eleições. A gente vê os partidos aparecem muito agora na época da eleição e depois eles são partidos voltados para a eleição. Nós somos um partido voltado para as lutas e para a transformação social. Então, para a transformação da sociedade, né? Transformação de uma forma geral. O PSTU vai continuar vivendo, independente de reforma política. A gente acha que as reformas políticas que estão acontecendo, ela vem no sentido de calar os partidos que têm uma proposta totalmente diferente dos outros, dos outros partidos. Desculpe interromper, essa reforma agora, já corroborando o que a Priscila disse, praticamente vai aniquilar o PSTU, né? Vai aniquilar do ponto de vista formal, né? Formal, mas a gente não vai deixar de existir. 9 representações, né, federais. A gente tem que lutar contra essa reforma política, né? A reforma política que cala os partidos, né? Que cala os partidos que têm propostas diferentes. Então, isso é um aspecto. Agora, independente, o partido vai continuar vivendo. Nós vamos continuar se reunindo, a gente vai continuar sobrevivendo com a nossa militância, com a nossa proposta para a sociedade. Hoje existe um descrédito muito grande da população em relação às eleições, né? As experiências que os trabalhadores viveram, eles não viram que suas vidas foram transformadas através da eleição. Então, a gente não sabe até quando a classe vai continuar acreditando nas eleições, né? Porque ela vê que ela vai de 2 em 2 anos, vota no presidente, vota
num prefeito, vota num deputado e sua vida continua a mesma. Então, eu acho que o Hélio quer complementar alguma pergunta, Hélio, ou não? Você falou dessa questão do interior, da interiorização. Não. Satisfeito com a... Satisfeito. Com a resposta da... Já Sim, porque essa questão da segurança, a gente conversou agora há pouco sobre a questão da arma, mas o ponto do crack, dessa epidemia de crack, é muito importante porque está diretamente associada e relacionada com a questão da violência e da segurança pública. E também fazendo um balanço junto ao seu partido, que carrega algumas ideologias de liberalização de drogas e etc. e tal. Então, como é que isso caminharia harmonicamente dentro de uma sociedade onde haveria a liberalização das drogas? Libera arma, libera droga, libera tudo, né? Como é que a gente viveria dentro de um Estado com essas bases? Liberal assim, né? Liberal. Não é liberal, é socialista, né? Que a gente defende. Exato. Na verdade, o crack é um mal, né? Para os jovens, principalmente, né? Existem adultos também que consomem, né? As pessoas usam a droga, às vezes, para sair de uma realidade dura, né? E é uma ilusão, né? Cria-se uma ilusão, um vício e acaba se degenerando enquanto ser humano. A gente não é a favor do crack, mas a gente é a favor da descriminalização e da legalização das drogas. Todas? Todas. Incluindo o crack? Porque o que acontece? E às vezes é um debate complicado, porque eu sei que tem muitas mães, né, que têm seus filhos com problemas de dependência, né, dependência química, tudo mais. Mas eu acho que a grande preocupação das famílias inclusive, com o tráfico, né? Então, o tráfico de drogas é que tem levado à morte dos jovens. Eu li recentemente, 60% dos homicídios, eles têm relação com o tráfico de drogas. Então, enquanto a droga for proibida, ela vai estar concentrada no tráfico, quem vai controlar a droga é o tráfico, e vai continuar esses assassinatos, vai continuar essa violência que está colocada hoje. Então é necessário a gente descriminalizar, legalizar, colocar sob o controle do Estado, tratar as pessoas, os dependentes de crack, de bebida, né? A bebida é legalizada, né? Se eu quiser ir no bar, eu posso comprar quantas, né? E beber todinha, ela não vai me fazer bem. Então a gente tratar as pessoas dependentes, não só do crack, mas de outras drogas. Então é necessário a gente combater o tráfico dessa forma. Porque... Não é uma junção explosiva, não? Droga e arma liberada? Não, hoje, por exemplo, existem armas utilizadas que elas não são legalizadas também, né? Sim, a maioria. E elas são usadas. Roubada. Agora, quem controla? Ninguém, né? Quem controla é a bandidagem, ou né, as milícias. A droga é proibida, mas ela existe. As pessoas estão usando, estão adoecendo e estão morrendo na mão do tráfico. Então, por quê? Porque quem controla é o traficante. Agora, se a gente tiver o controle sobre isso, a gente vai poder melhorar, inclusive, quem sabe acabar. Dessa forma, acabar. Se você tem uma juventude que tem acesso a outras coisas, ela não vai querer saber de estar usando um crack, usando essas drogas pesadas, né? A candidata falou acerca do tratamento de saúde, e a gente vê que pesquisas apontam que a saúde pública ela é uma das preocupações da população ao lado da violência. Né? E hoje o governador Paulo Câmara, né, o governo do PSB, optou passar UPAs e boa parte das grandes emergências para as organizações sociais. Como a senhora enxerga passar essa responsabilidade para organizações sociais e o que seria diferente no seu governo? Não, primeiro é um escândalo, né? Isso é um verdadeiro escândalo. A gente assistir cenas que a gente vê, às vezes, passando na televisão do Hospital da Restauração, o Hospital Agamenon Magalhães, eu já fui naquele Barão de Lucena, a situação com que vive as pessoas que necessitam de saúde, as UPAs. E o governo repassar parte das verbas da saúde para gerenciar os hospitais que o próprio Estado, com o dinheiro do povo, né, com o dinheiro dos nossos impostos, foram construídos. Então, são 728 milhões que é repassado para as OS, para gerenciar os hospitais, enquanto 200 e poucos milhões é para gerenciar para o próprio Estado controlar os hospitais que foram os hospitais que tem, né, no Estado.
Então, a gente não vai ter saúde de qualidade se tiver concentrado na mão de um setor privado, que na verdade as OS é um setor privado, atuando dentro da saúde pública. A gente vê postos de saúde sendo fechados, muitas comunidades fazendo manifestações para abrir os postos de saúde, e também a desvalorização do servidor da saúde. Então, os servidores da saúde estão praticamente 10 anos sem reajuste salarial, ganhando salário mínimo, às vezes até menos do que o salário, recebendo complemento para conseguir chegar ao salário mínimo. Amanhã, inclusive, os servidores que são servidores contratados, excepcionalmente, estão sem receber e vão fazer uma manifestação amanhã no Hospital da Restauração. Então, o governo não trata bem a população que necessita da saúde e não trata bem os servidores que trabalham na saúde pública. Então, isso é um verdadeiro descaso desse governo de Paulo Câmara, que se comprometeu a construir hospitais, mas a saúde está, na verdade, um caos doente, né? Deixa eu pedir permissão para a senhora, para os colegas aqui de bancada. A gente vai para mais um intervalo aqui no Roda Viva Pernambuco. Participe através das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Entre em contato conosco. Mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Roda Viva Pernambuco. Simone Fontana, candidata ao governo do estado pelo PSTU. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a Roda Viva Pernambuco, pela TV Nova Nordeste, TV Cultura. Próximo dia 4 de setembro, na próxima terça-feira, aqui no centro do Roda Viva, o candidato Júlio Lócio. No próximo dia 11 de setembro, o candidato Paulo Câmara. 18 de setembro será a vez de Maurício Rantes e finalizando esta sequência, essa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro, o candidato Armando Monteiro Neto. Hoje, a candidata Simone Fontana, do PSTU. Vamos iniciar o terceiro bloco e o Pedro começa perguntando. Pedro. Candidata, no bloco passado a gente estava falando de liberalização, de drogas e tal, então me veio à cabeça qual a proposta da senhora para a educação. É trabalhar no sentido de consciência dessa população, de massas, para que ela esteja preparada para essa liberalização, uma vez da forma que a gente entendeu aqui, é que a liberalização ela pode ser extremamente nociva, no sentido de que a população não está preparada para poder receber isso. A gente precisa dar uma outra educação para o jovem, né? A gente vê as escolas, elas seguem um padrão do século passado, praticamente, né? Com a diferença que hoje a gente vê, assim, alguns avanços que aconteceram, mas assim, existem também retrocessos. A gente precisa, um dos retrocessos, por exemplo, é a BNCC, que ela restringe o acesso do aluno ao conhecimento com o enxugamento do currículo e fala que o aluno vai escolher a disciplina com fechamento de algumas disciplinas. A escola sem partido é outro retrocesso, né, de não deixar que a escola possa fazer esse debate na sala de aula, que o professor possa fazer o debate político na sala de aula. A questão da própria discussão de gênero, discussão de sexualidade. Então é necessário também que a escola seja um local onde o jovem, a criança vai ter acesso a esse tipo de informação da melhor forma possível, porque senão ele vai buscar essas informações de outra forma. E a escola tem que ser um local também das pessoas desenvolverem seus talentos. Hoje em dia, a gente não tem você vê às vezes alunos brilhantes e que ficam sufocados, porque a escola não tem espaço de que você possa fazer um teatro, que você possa, uma quadra decente. Então, enquanto a gente tiver essa escola, esse modelo de escola vai ser muito complicado. Então, a proposta de modificação... Modificação, a gente incrementar o currículo, né, com aulas de arte, de oficina, laboratórios, né, laboratórios de química, laboratórios de física, né, com bibliotecas amplas, com laboratórios de matemática, né, com audiovisual. A gente vê o sucateamento, na verdade, da escola.
Então, se a gente tiver uma escola, tipo, o aluno vai gostar de ir para a escola. Quando ele for lá, ele vai poder... Atrativo, né? Ele vai poder desenvolver seu potencial, que tem muito jovem mesmo. A gente vê, às vezes, com um pouquinho, eles fazem uma música, né? Com um pouquinho o aluno desenha, né? Às vezes com esforço próprio, esforço da mãe e tal. Se a escola puder, tiver condições de incentivar tiver isso... mais estrutura, né? Exatamente. Aí ele não vai querer... E também, assim, a consciência, né? A gente, do mesmo jeito, a gente tem cigarro, né? Quem quiser comprar cigarro, vai lá, compra e fuma. Mas tem lá na cartelinha dizendo os males que fazem e tudo mais. Então, ainda educação, dá... né? Exatamente. O governador Paulo Câmara, candidata, tem se queixado muito ultimamente, né, de que o governo federal não tem mandado verba para tocar obras importantes aqui no estado. Mas o fato é que o governo Temer tem 2 anos. O governo Paulo Câmara tem muito mais tempo do que a gestão de Temer e as obras importantes do estado não estão sendo tocadas, né? O que o PSTU faria estando, né, a gestão? Né? O que pode ser feito com acessibilidade e que o governo toque aí obras importantes que ele tem que concluir as obras que ficaram paralisadas, hospitais que ficaram, agora mesmo está na terra, lá no interior, a própria refinaria Abreu e Lima, né, que está também querendo, houve investimento público e hoje querem privatizar essa refinaria, onde poderia gerar 30% dos barris de óleos podem ser refinados ali. Também, para ter dinheiro mesmo para socorrer, para atender as necessidades de todos os estados, é necessário também a suspensão da dívida pública, do pagamento da dívida pública, que consome 40% do orçamento da União. Então, a gente defende a suspensão da dívida pública, do pagamento da dívida pública e depois uma auditoria. E aqui o Pernambuco também tem dívida pública, né? Tá pagando essa dívida que não fomos nós que fizemos e que acaba privilegiando os banqueiros e deixando a população à mercê. A gente vê também a construção da Arena Pernambuco, né? Que endividou o Estado, ele vai pagar 200 milhões em 15 anos. Então isso é um absurdo que está acontecendo. Então é necessário também essa política para que a gente possa garantir todas as obras que foram começadas, elas possam ser concluídas e não ficar pela metade, né? Mas é necessário também essa política em âmbito nacional, dessa suspensão do pagamento da dívida pública. Sabe? Candidata, quando a senhora fala justamente nessa suspensão do pagamento da dívida pública, como é que isso funcionaria na prática? O Estado daria um calote nos bancos? Na verdade, essa dívida foi paga já, já tem muitos estudos, essa dívida já foi paga várias vezes. Ela enche o bolso dos banqueiros, certo? Dos grandes bancos, dos grandes agiotas, isso na verdade é uma agiotagem. E a gente vê, se você vê aquele gráfico que é colocado, o que vai para a saúde, o que vai para a educação, é muito pouco em relação ao que vai para o pagamento dessa dívida. Então é uma dívida, o governo tem uma dívida com o povo, né, em sanar os problemas de educação que vive o povo brasileiro, os problemas de desemprego, os problemas de saúde, os problemas de segurança. E para isso tem que deixar de privilegiar esse pagamento. Então é a suspensão imediata desse pagamento para poder garantir saúde e educação para toda a população. E como é que ficariam as consequências legais para o Estado a partir do momento que se suspende o pagamento aí de uma dívida que já foi paga? Eu acho que tem que, por isso que a gente defende também uma auditoria depois. Então o PSTU defende calote geral e total. Calote geral. Quem está sendo caloteado é a população, né? Quem tá sem casa para morar, né? Se você não garante ao povo que vive, é um absurdo, né? É um absurdo você ter uma população que vive sem casa para morar, que vive sem terra para plantar, que vive com escola sucateada, sem acesso à educação, saneamento básico. Foi tocado aqui. E a gente pagando, enriquecendo ainda mais esses banqueiros, né? Foi tocado aqui pelos colegas da mesa a questão das armas, e a senhora tem um posicionamento, o PSTU defende a liberação. A questão das drogas também foi tocado aqui. O estado de Pernambuco tem quase 30 mil presos,
população carcerária do Estado cada vez crescendo mais. Não tem como acomodar essas pessoas e cada vez mais isso é um problema para o Estado. Baseado na liberação das armas, na liberação das drogas, o PSTU quer liberar os detentos também? A gente tem que ver o que está acontecendo para ter tanta gente encarcerada. Né? Então, eu acho que parte do que a gente foi colocado, né? Do fracasso do capitalismo, né? Eu acho que dos pontos mais gritantes do fracasso que é esse sistema é o encarceramento de seres humanos, né? Quantos estão lá? E o fracasso mostra que quanto mais presídio tem que se construir, né? Inclusive o presídio que Paulo Câmara começou a construir está lá abandonado, teve uma empresa que entrou, a empresa levou dinheiro, aquela coisa toda, né? Que a empresa privada quando entra é para ganhar e depois desaparece. Na verdade existe realmente uma superlotação. Eu trabalhei, né, em presídio como professora há 2 anos e a gente vê a situação, muitos jovens que se envolvem com droga, se envolvem com tráfico, então estão lá por conta disso. Pequenos roubos, né, que eu não vou defender, mas assim... E essas pessoas não têm saída para elas. Ali elas só têm uma saída, que é... Piorar. Morrer, né, ou virar um bandido perigoso. Então ela não dá saída para quem está lá. Mas a política do PSTU seria de desencarcerar, Desencarceramento. Eu li uma pesquisa que, não sei se foi em Pernambuco, mas eu acredito que tenha sido no Brasil, que o encarceramento das mulheres de 2010 a 2014 aumentou 600%. E isso muito relacionado com o tráfico de drogas. Então, é necessário a gente desencarcerar. A gente vê E quem está lá também são as pessoas mais pobres, né? São os pobres. Os ricos, né? Inclusive a Lava Jato prendeu muitos e soltou logo em seguida. Estão com suas tornozeleiras, estão em casa, estão usufruindo do seu roubo, pagando advogados caros com o roubo que fizeram do dinheiro público. Então a gente precisa realmente fazer... muitos estão lá também sem condenação, então o PSTU sem julgamento. Desencarcera, solta todo mundo, dá arma a todo mundo e libera a droga. Não, eu expliquei bem direitinho, né? Como é que seria calote na dívida pública, autodefesa da população, desencarceramento responsável. Desencarceramento responsável, lógico, a gente vê quem uma realmente... rebelião social. Exatamente. É isso que a gente defende. É necessário uma transformação. Mas o termo é esse mesmo, rebelião social. A gente precisa de uma rebelião mesmo. A gente precisa de uma rebelião. Priscila. Eu tenho uma pergunta sobre desenvolvimento também, né? A senhora tem colocado em alguns momentos essa questão da isenção fiscal para as grandes empresas como a lógica, e realmente tem sido a lógica do desenvolvimento na maioria dos estados né, brasileiros. Né? Como seria uma proposta alternativa a isso, levando em consideração também essa lógica federativa no Brasil, né, de arrecadação e distribuição de impostos? Como é que o PSTU imagina um modelo federativo que possa romper com essa lógica, né, de distribuição dos recursos e pensar um modelo não com isenção fiscal para os grandes? Inclusive, assim, existe incentivo fiscal, isenção fiscal. Os trabalhadores dessas empresas que foram altamente beneficiados com esses incentivos, eles tratam muito mal seus trabalhadores. Então, um trabalhador, um operário da Fiat, por exemplo, ganha R$5 por hora. Existem acidentes de trabalho, morte. Houve morte agora na fábrica em Goiânia. Então, esse modelo que privilegia e a remessa de lucro vai para o exterior. Hoje, o Pernambuco, o Brasil, vive uma verdadeira recolonização. Né? As empresas, grandes empresas aqui de Pernambuco foram vendidas para o capital internacional. Né? O Bom Preço, que tinha orgulho de ser nordestino, hoje é Walmart. Né? A gente vê o Bandep, virou Banco Real, depois virou Santander. A CELP, né, foi privatizada, está na mão de uma espanhola, se não me engano. Então, assim, existe hoje uma recolonização. O Brasil exporta matéria-prima e importa, né, produtos transformados, né, para aqui para o Brasil. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Então, a gente defende a estatização das empresas
Privatizar jamais, para o PSTU. Não, jamais, né? Contra mesmo aquelas empresas que não funcionam, a gente sabe que no serviço público tem empresa que não funciona muito bem. Às vezes a privatização, talvez usam muito o caso da telefonia, né? Sempre muito bem usado isso quando se fala em privatização. Não sei se é um case de sucesso ou não. Mas para o PSTU privatizar nunca. Nunca. Não, e a privatização da telefonia, ela encareceu, né, as ligações. Agora, o avanço que houve na telefonia não tem a ver com a privatização, teve a ver com o avanço tecnológico, né? Houve um avanço tecnológico que permitiu a telefonia chegar em, né, isso não impede de uma empresa estatal. A empresa estatal tem que ser bem gerenciada também, então a gente defende que os trabalhadores controlem através de eleição dos seus dirigentes, e não a gente vê as estatais, a gente viu que a Petrobras, né, privilegiando corrupção. Agora, candidata, uma curiosidade, se fala, claro, tudo do ponto de vista hipotético, se a senhora consegue chegar ao governo do estado de Pernambuco, como é que a senhora vai compor um secretariado? Como é que a senhora vai trabalhar toda a máquina do governo? O PSTU tem quadros para isso? Sim. Ou o PSTU iria apelar para os outros partidos, para o PSOL, para o PCO, para os partidos mais chegados? Não, na verdade, isso é uma prática dos políticos, né? Eles fazem as amplas alianças, né? A gente viu golpistas e golpeados juntos, né? Nessa aliança de Paulo Câmara. Tem sido natural isso. Armando Monteiro, no passado, estava defendendo o PT, hoje continua defendendo, né? Mas com outro presidente, com outra composição. Enfim, né? E depois, quando eles assumem o governo, aí eles vão lotear os cargos, né? Vão ter que distribuir entre os partidos as alianças que eles fizeram, né? Aí vem a confusão. Nós defendemos um governo baseado nos conselhos populares. Tá. Então, a gente defende quem vai governar no PSTU são os conselhos populares. Os conselhos populaores, através da organização Saúde, educação, aí a comunidade que vai governar. A comunidade junto com a gente. Parece com o OP do PT. O orçamento participativo. Sendo que o orçamento participativo do PT se só decidia por 2% do orçamento. Eu tenho uma colega professora, Eulina, ela participava muito, ela tinha muita fé no orçamento participativo. Hoje ela comentou comigo, a quadra que eu queria na escola até hoje não fizeram. Porque ficava uma comunidade disputando com outra, né? Onde é que a gente vai fazer a escola, onde é que vai fazer a creche. Então a gente defende que os conselhos populares se organizem e eles definam, né, o que fazer. Huerto. Candidata, o PSTU foi forjado dentro dos movimentos sociais. E o que a gente vê dentro dos movimentos sociais é um déficit muito grande. Um movimento voltado à questão da moradia. E como é que a senhora pretende resolver essa questão da moradia? A senhora falou no início que ensinou, foi professora lá no Pina. E a gente vê ali, tem um grande problema que também se vê, conversando com assistentes sociais eles já me relataram isso, é que você acaba tirando a pessoa lá daquelas palafitas, mas o Recife, por exemplo, ele tem um grande problema relacionado à área para construção de habitações. E você tira lá da palafita lá do Pina e acaba colocando em um outro bairro. Então acaba desmanchando toda aquela dinâmica daquele trabalhador ali que pescava. Então, como é que a senhora pretende resolver essas questões, principalmente voltadas à habitação, ao déficit habitacional? É um problema que não é difícil resolver. Né? A dificuldade está nos governos que estão aí. Então, hoje existem muitos imóveis sem ninguém morando, vazios, né? Muitos imóveis vazios, podendo ter utilidade social, principalmente aqueles imóveis que têm dívida de IPTU. Terrenos, olha, o que aconteceu no Pina foi um absurdo, porque o que derrubaram de casa ali para construir o Shopping Rio Mar não é brincadeira. Então, as indenizações são uma migalha, né? E está lá, não conseguiram aquele terreno todinho para construir um shopping, né? Inclusive aterrando mangue e tudo mais. Então, quando quer terreno para grandes construções, todo mundo consegue. Agora, quando é para o povo morar, não tem. E aquelas palafitas que saíram lá de Brasília Teimosa, que inclusive foi um dos da política do governo Lula, eles tinha terreno lá em Brasília Teimosa para construir, inclusive hoje em dia está construído lá o JCPM. Né? Lá era um terreno que foi da Amorim Primo, depois saiu, ficou lá vazio um tempão,
e podia ter colocado o pessoal das palafitas lá. Então, aqueles que saíram das palafitas foram para o Cordeiro, muitos voltaram, porque tinham no mar sua sobrevivência, através não só da pesca, mas também de vender com carroças, né, na praia para vender cerveja, tudo. Então, as pessoas foram para o Cordeiro e não tinham como sobreviver. Então, você tem que garantir moradia também para as pessoas ter saneamento, ter acesso a mercado, acesso à escola, acesso à creche, acesso ao local de trabalho. Hoje a gente tem também a comunidade de Novo Horizonte sofrendo muito lá com a falta de saneamento. A gente tem uma candidata, Deise, que é uma liderança comunitária lá. Houve uma grande luta também para não expropriarem aquelas terras, aquelas casas. O que acontece hoje o governo vai no sentido contrário, é de desapropriar quem está morando. Ele fez isso em Camaragibe, com o pessoal lá próximo da Arena. Eu fiquei muito assim comovida. Teve uma pessoa que adoeceu e morreu porque ele perdeu a sua casa que ele construiu há muitos anos. E nada disso é visto. Essas pessoas estão até hoje sem ter onde morar, recebendo esses auxílio moradia de migalha. Então uma situação bastante sensível que tem que ter muita luta, né? Enquanto a gente não conseguir um outro governo, uma outra sociedade, a população vai ter que continuar ocupando o terreno. A gente também, sábado, estavam com o pessoal do Portelinha, uma comunidade que existe ali no IPCEP. Também vão fazer 11 anos que ocuparam lá e até hoje não tiveram a legalização das suas casas. Então, são situações que a gente vê isso no Recife, em Pernambuco, no Brasil, que é inadmissível nos tempos de hoje a gente ter uma situação dessa acontecendo. Então, construção de casas populares, né, construção através de um plano de obras públicas, construção de moradia e também desapropriação desses imóveis que estão aí no centro da cidade, abandonado, com dívida de IPTU e tudo mais. Bom, candidata, vou pedir sua permissão. Mais uma vez a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco, a última parte da nossa sabatida, da nossa entrevista com a candidata Simone Fontana, que pertence ao PSTU. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o último bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje a candidata Simone Fontana, que pertence ao PSTU, conosco. Lembrando que todo o estado de Pernambuco acompanha a nossa programação, acompanha o nosso programa. Em Caruaru, todo o Agreste Setentrional, através do canal 31. Garanhuns, todo o Agreste Meridional, através do canal 25. Aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22. E pela NET, quem tem TV por assinatura, o canal 15. E, claro, todas as mídias sociais. Após o programa, inclusive, a gente lembra, no encerramento do Roda Viva Pernambuco, a gente fica mais 3 minutinhos para que a candidata possa responder a 1, 2, 3 perguntas dos internautas. Então, após o programa, a exibição, a gente vai para as mídias sociais e por 3 minutos a gente ainda conversa com a candidata para que ela possa responder diretamente a você, internauta que está acompanhando o Roda Viva Pernambuco. Vamos para o último bloco, lembrando que na próxima terça-feira o candidato Júlio Lócio será o candidato que estará sendo sabatinado. No dia 11 de setembro, o governador Paulo Câmara, que tenta a reeleição. No dia 18 de setembro, o candidato Maurício Rantes. E no dia 25 de setembro, o candidato Armando Monteiro Neto. Nesse último bloco, vamos iniciar com o Sávio Gabriel, do Diário de Pernambuco. Candidata, a senhora falou no bloco passado que defende aí a estatização do sistema público de transporte e tem falado também que defende estatização aí da CELP e de outras empresas. Só que a gente tem um grande problema hoje em Pernambuco, que em 2017 o Estado fechou aí ocupando 48,9% da receita corrente líquida com gastos de pessoal. E pela lei de responsabilidade fiscal, esse limite é até 49%. Estatizando, como é que seria para enquadrar esses gastos, já que a partir do momento que se estatiza, naturalmente vai haver um gasto maior com o pessoal. Então, como ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo que vai se estatizar empresas? Essa lei de responsabilidade fiscal, ela não está a serviço da população, ela está a serviço de fazer com que o Estado economize dinheiro. Que a gente fala gasto com o pessoal, é investimento, né? Porque a gente não se faz
não se faz educação sem professor, não se faz saúde sem trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos. Então é necessário, né? É necessário que exista o servidor público para poder prestar um serviço para a população. E hoje o que tem colocado é um déficit de servidores. É necessário, inclusive, abrir concurso público, porque você vai no hospital, você praticamente não tem por quem ser atendido. E a estatização também, porque a empresa estatal ela também gera riqueza. E essa riqueza deve ser voltada para melhoria da própria empresa e para também o pagamento dos seus trabalhadores. Então é necessário, a estatização, na verdade, ela vai permitir uma melhoria do serviço. Qual é a empresa privada que presta um serviço de qualidade? Muitas vezes você vai no hospital, se você não tiver um cheque, no hospital privado, se você não tiver um cheque, você pode até morrer lá, né? Então, assim, existe essa ideologia que criam, né, de que o setor privado é melhor. O setor privado quer lucrar, então, se ele quer lucrar, ele vai ter que tirar a parte do investimento e a parte do lucro. Então, por isso que a gente defende a estatização. Candidata, quando se fala nessa proximidade com os trabalhadores, que o PSTU vai para a porta da fábrica, é chão de fábrica, conversa, defende os trabalhadores, os trabalhadores ainda não entenderam que é importante votar no PSTU, não? Na verdade, não é uma coisa automática, né? As pessoas... primeiro que a eleição em si, a gente já colocou aqui, né? Ela não é democrática. Ela não garante nem que o eleitor conheça todos os candidatos, né? Se você for perguntar para a população em geral, ela nem sabe quais são os candidatos ao governo, né? Pede para ele elencar, né? Muitas vezes ele não vai nem saber. E o voto em si não vai garantir, né, essa transformação que a gente quer. É difícil chegar à população dessa forma, mas porque não é automático, né? Aquele que necessita mais vai diretamente votar na esquerda. A pessoa quer que sua vida seja melhorada. A gente traz o recado para a população que para ela melhorar ela precisa lutar. E a população sabe disso, porque quando falta água ela sabe se organizar e lutar no seu local. Os professores sabem fazer greve quando precisam de melhorias na educação. Quando tem alguma coisa no transporte público, existem mobilizações dos trabalhadores. A gente, como eu já coloquei, houve a greve geral contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Então a população em si sabe lutar. Agora a gente precisa direcionar essa luta para a gente poder, de fato, fazer a reviravolta necessária para a gente tomar, de fato, o poder. Uhum. A gente tem mais Tabata, de 700... depois Jário, depois Pedro. Tabata. A gente tem mais de 700 mil pessoas sem emprego, né? Com certeza quem nos assiste aí ou está desempregado ou conhece alguém que está desempregado. A gente tem uma pesquisa de inadimplência que saiu esses dias que aponta que 61,8% das pessoas estão aí na inadimplência, né? Devido a cartão de crédito e devido a essas questões da falta de emprego que ajudam muito. A gente tem aí também a questão de swap, de muitas pessoas que vieram da Bahia, que vieram de outros estados e tiveram seus postos de trabalho simplesmente eliminados e estão brigando aí com o governo do estado para receberem, inclusive, essas indenizações, sem terem onde ficar, sem ter dinheiro para voltar para os seus lugares, né? Para suas famílias, e estão aí à margem da sociedade, sem saúde, sem os seus direitos sendo garantidos. Então, o PSTU, vendo todo esse cenário, o que pensa em fazer, como modificar essa situação, porque a gente precisa que as pessoas trabalhem para que a economia rode e que a sociedade aí progrida. Exatamente. Numa sociedade socialista, não existe pessoas desempregadas. É proibido ficar sem trabalhar. Mas no sonho, né? Não, existiu na União Soviética. Quais são as sociedades hoje? Na União Soviética, na época da Revolução Russa, não existia ninguém desempregado. Quem tivesse não trabalhar... Não se mostrava. Não existia. Quem aquela cortina de ferro ali, ninguém sabia, né? Quem tivesse sem emprego era preso. Porque a pessoa não podia ficar sem trabalhar. Imagina no Brasil agora com 13 milhões de desempregados. A gente não pode responsabilizar. O que eu estou falando é a pessoa que não quer trabalhar, né? Hoje você vê filas
da pessoa querendo, é um absurdo, as pessoas quererem trabalhar e não poderem. E é porque a gente conversa assim, você vê a população chegando, né? Quando vê você candidato, acha que você vai resolver o problema do desemprego. Nenhum candidato que está colocado vai resolver se continuar nessa lógica, né? Nessa lógica de fazer o Estado, enxugar a máquina, tirar direitos, né? Qual foi a ação que foi feita para dizer que ia gerar emprego? A reforma trabalhista. A reforma trabalhista tirou direito dos trabalhadores, aumentou a jornada, então, na verdade, ela foi na contramão da geração de empregos. E o Armando Monteiro aí votou, né, a favor da reforma trabalhista. Então, a gente, por exemplo, a refinaria ela tinha que estar funcionando 100%, está refinando o petróleo e não mandando o óleo cru para devolver refinado e a gente pagar a gasolina alta do jeito que está pagando. Então, é geração de emprego, incrementação da economia e não o que está sendo feito, que é caminho da privatização, né? Houve um grande investimento e agora quer se vender a preço de banana, como outras estatais que estão colocadas. Então, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical na forma como está colocado o Estado hoje. Jário. Candidata, em Pernambuco, as candidaturas procuram se vincular, na maioria das vezes, ao ex-presidente Lula. Afinal de contas, ele é um grande puxador de votos em Pernambuco. Para a senhora, Lula merece estar preso ou deveria estar solto concorrendo? E o que fizeram com a Marília Reis? Lhe apetece, lhe agradou ou não? Primeiro, Lula se envolveu com a burguesia, né? Então, acabou abandonando suas bandeiras de luta e deu no que deu, né? O Alckmin está solto, né? Inclusive está concorrendo e ele responde processos lá em São Paulo, no metrô de São Paulo, na construção, ele está solto. A Aécio está concorrendo e também está solto. Então, o que a gente acha é que a justiça é seletiva, né? Ela prendeu Lula confiou muito na burguesia, né? Colocou a burguesia toda no seu governo, então, chamam o Temer de golpista, mas ele estava no governo de Dilma. Esses candidatos, né? Meirelles estava no governo de Lula, Marina estava no governo de Lula, o Ciro Gomes estava no governo de Lula, então ele se misturou com a burguesia e acabou se envolvendo em escândalos de corrupção, porque a corrupção é própria do capitalismo, né? Onde existe concentração de renda nas mãos de poucos, acaba tendo o que está colocado aí, a corrupção. E o caso de Marília foi uma aberração, né? Uma candidata que estava bem cotada nas pesquisas, que se enfrentava com o governo Paulo Câmara, foi tirada do cenário para poder fazer esses conchavos, né, do PT com o PSB. Não tenho nenhuma, não reivindico Marília, não acho que ela seja alternativa, né, para os trabalhadores, né, alternativa para a população, mas realmente, né, o que aconteceu foi uma ingerência, né, e Lula de lá, né, da onde estava na prisão mesmo, comandou essa retirada da candidatura dela. Foi golpe? Não, foi golpe com os trabalhadores, né? Quem tem sido golpe... Como é que foi golpe se 2 anos depois está todo mundo junto? Você ficaria junto com alguém que deu um golpe em você? O MDB se juntou, o PT e o MDB se juntaram praticamente em todos os estados do Nordeste. Como isso é golpe? Tá. Né? Pedro. A minha pergunta ela envolve a questão sobre o ex-presidente Lula. Uhum. Recentemente foi lançado um manifesto por Boaventura de Souza Santos, um acadêmico português famoso, que se chama A Esquerda do Mundo Univos. Ao mesmo tempo, você tem a ONU, através do Conselho de Direitos Humanos, dizendo que a prisão do Lula é na verdade, uma violação à democracia. Você torna a democracia frágil, uma vez, né, fere. E, ao mesmo tempo, também, recentemente, o PSTU soltou uma declaração dizendo que independe Lula preso ou solto, mas, ao mesmo tempo, existe também um discurso de democracia. E aí você tem... eu queria que você explicasse esse paradoxo, assim. O discurso do partido e você, como representante, defendendo a democracia social, né, pelas massas, pelo operariado, e, ao mesmo tempo, você tem a democracia, essa democracia... sendo, digamos que, escandalizada, a ONU recomendando a soltura e, ao mesmo tempo, esse impasse, né? Ou seja, eu queria que você comentasse esse paradoxo, assim.
dessa democracia que está sendo fragilizada, né, que está sendo agredida, e ao mesmo tempo essa democracia defendida pelo partido, levando em consideração que o apelo é que as esquerdas se unam contra uma ultradireita no mundo, que no Brasil é representado pelo Bolsonaro, e que o PSTU se coloca à margem, no discurso eu me refiro, se coloca à margem no discurso que não se junta com as esquerdas e que ao mesmo tempo tem o âmbito da democracia, de um lado e de outro. Então, assim, existe um paradoxo relativo ao quesito democrático e da não junção com as esquerdas, né? Como é que fica a declaração do PSTU? Esse depende Lula preso ou solto, para o PSTU independe. Independe em que sentido? Não fragiliza ainda mais a democracia? Olha, a democracia ela é bastante questionável, essa democracia que a gente vive, né? Assim, durante todo esse debate que a gente fez aqui, a gente viu é uma democracia que exclui grande parte da população das questões mínimas, né? Que a gente colocou: moradia, saúde, educação e tudo mais. Essa é a democracia dos ricos, né? Onde os ricos tudo podem, os pobres só podem revoltar, né? E quando chega na eleição, uns partidos têm espaço, outros não. Lula foi preso no passado porque liderava grandes greves, né? Porque liderava um movimento dos trabalhadores, foi preso pela ditadura militar, inclusive junto com o militante do partido do PSTU, que na época não era PSTU, era PT, o Zé Maria. Então, se tivesse essa situação, nós estávamos totalmente a favor. O Lula de hoje não é o Lula desse passado. Lula se envolveu com esse Estado burguês e acabou se envolvendo com corrupção. Recentemente ele declarou a declaração do patrimônio dele, 8 milhões. Qual é o trabalhador, qual é o operário que tem 8 milhões? Lula. Ele não é um operário mais, né? Então, assim, ele se afastou muito da classe trabalhadora e se afastou muito da condição de vida que ele vivia no passado. Então, por isso que a gente fala, não merece que a classe trabalhadora se volte com esse movimento. Por isso que a gente não está junto com a esquerda, né? A gente está junto com a classe trabalhadora. E na classe trabalhadora, uns acham que Lula devia estar solto, outros acham, dentro da classe trabalhadora, uns acham que devia estar preso, uns acham que devia ser candidato. Ele tem realmente um percentual de votação, se for, mas esse não é a nossa... A senhora aposta em quem para presidente do Brasil? Vera Lúcia, nossa candidata a presidente. Na realidade, a senhora acha que está mais pro PT, pro PSL, Não, as pesquisas estão apontando o PT, né? Mas a gente está... Nós estamos com a nossa candidatura. Mas no segundo turno a senhora vai com quem? O PSTU vai com quem? No segundo turno é outra história, mas e provavelmente aqui? Aqui não tem candidato, ninguém, né? Não tem. E mesmo em nível nacional, a classe já fez experiências com o PT, perfeito, com o PSDB. E como é que está a vida da classe? Bom, candidata, a gente vai chegando ao final do Roda Viva Pernambuco de hoje, agradecendo imensamente a sua presença aqui, agradecendo aos colegas, cientistas políticos, os jornalistas. Espero que o telespectador tenha conhecido um pouco mais das ações do PSTU. Boa sorte na sua jornada, na sua caminhada. Obrigada. Tá Obrigada bom? Também a todos. E para terminar, né? Contra burguês, voto 16. Né? Voto nos candidatos do partido. Tá bom. Obrigado, então. Obrigado. Muito obrigado a todos os colegas que estiveram conosco nessa noite. Eu lembro que o Roda Viva Pernambuco, se você perde algum trechinho, se você perdeu algum trecho do programa, nós disponibilizamos nas redes sociais logo em seguida. E todos os domingos temos a reprise do programa, sempre às 13 horas. Obrigado a todos, boa noite. A gente continua nas mídias sociais e até o próximo encontro. Terça-feira que vem, Júlio Losso, candidato ao governo do estado pelo Rede Sustentabilidade. No dia 11 de setembro, o governador Paulo Câmara, que é candidato à reeleição. Dia 18 de setembro, Maurício Randes, candidato também ao governo. E no dia 25, encerrando essa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, Armando Monteiro Neto. Só lembrando, já passaram pelo Roda Viva, a Daniele Portela, candidata do PSOL, esteve conosco. Todos os candidatos estiveram aqui através da realização de sorteios com todas as assessorias. Muito grato a todos, uma boa noite e até um próximo encontro.